E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco sobre o ArchiCAD, né? Os principais conceitos e a melhor forma de você começar a trabalhar com uma das melhores ferramentas BIM do mercado, na minha opinião. Eu sou Dario Uriá, arquiteto, trabalho com um projeto e dou aula de ArchiCAD há mais de 10 anos. E se você gosta de ArchiCAD e tem interesse em conhecer sobre a plataforma BIM, sobre o desenvolvimento de projeto e otimização dos seus processos, pode me seguir aqui no canal e nas outras redes sociais também. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, eu vou partir do princípio que você já tem o ArchiCAD instalado na sua máquina para a gente poder começar essa breve apresentação aqui. Então, quando a gente abre o ArchiCAD, né, a minha versão está em inglês, basta a gente clicar aqui em criar um novo projeto, não precisa mexer em nenhuma outra opção, a gente pode até depois falar sobre essas opções aqui de template e perfil de usuário, mas nesse caso a gente vai criar uma versão do zero. Uma vez que o ArchiCAD carrega aqui na sua tela, o meu veio um pouco desconfigurado, eu vou até arrastar um pouco dessas caixinhas aqui para cima, só para poder organizar melhor a minha área de trabalho. Pronto. Bom, basicamente, o ArchiCAD, a interface principal dele, ela funciona de algumas formas. Eu costumo dizer que o ArchiCAD tem 4 interfaces principais. A interface da esquerda, que são as colunas de modelagem, documentação e organização de desenho. Aqui, na verdade, a gente tem a organização da documentação, sistemas de vistas e todos os itens de modelagem do projeto, né? Desde parede até lâmpada, objetos, mobiliário, ferramenta de zona, porta, escada, laje, coluna e pilar, e por aí vai, tá bom? Então, nesse sistema aqui, a gente consegue organizar, reduzir, escolher as janelas que a gente vai trabalhar. A gente tem em cima aqui a área de configuração do projeto, né, que é toda uma relação das características de interface da sua janela, onde a gente tem uma série de ferramentas que vão poder auxiliar a gente no nosso desenho. Aqui na direita, a gente tem toda a relação de organização do projeto, que a gente vai entender como ela se conecta com as nossas ferramentas de projeto. Aqui embaixo, a gente tem uma das principais ferramentas, né, que são os conjuntos de filtro de representação de desenho. E aqui na tela, a gente tem a nossa área de trabalho. Começando pela aba de design, aqui a gente tem uma série de ferramentas de construção de arquitetura, né? Aqui o meu ArchiCAD está em inglês, mas provavelmente o seu vai estar em português. Então a gente tem aqui as paredes, as colunas, as vigas, as lajes. Então, antes de mais nada, entender que a interface do ArchiCAD, diferente dos outros softwares, né? A gente trabalha agora com uma construção digital, ou seja, uma obra digital modelada na nossa tela. Então é importante que a gente tenha domínio sobre todas as ferramentas de construção digital. Então, começando, por exemplo, pela parede. Eu posso clicar na ferramenta parede e ela vai funcionar exatamente como uma ferramenta linha de qualquer outro projeto. Por exemplo, se eu clicar nessa caixa de geometria, eu posso escolher uma parede única, uma parede segmentada ou polilinha, em formato de polilinha, uma parede retangular. Se eu escolho uma parede única, por exemplo, eu posso dar um clique aqui no ponto A, clico no ponto B e eu desenvolvo uma parede já pré-definida. Se eu escolher, por exemplo, o formato de polilinha, eu consigo desenvolver vários segmentos de parede apenas com um clique. No final, eu venho aqui e faço o fechamento dessa parede. E por último, eu posso vir aqui na ferramenta de retângulo e desenvolver um retângulo direto. Importante lembrar que se eu clicar aqui na minha ferramenta de seta, selecionar as paredes e apertar o F5 no Windows ou F4 no Mac, ele vai para a tela 3D, né? E aqui, se eu pressionar o Shift e o Scroll do mouse, eu consigo orbitar dentro do meu modelo, tá? Se eu apertar o F2, ele volta para a minha tela aqui em desenvolvimento de planta. Voltando aqui para a área de modelagem, eu posso clicar também na ferramenta laje. E a laje, se eu tiver com a geometria, um método de construção retangular, basta eu clicar no ponto A, clicar no ponto B e ele vai fazer um desenho para mim retangular. Se eu quiser ver essa seleção no 3D, basta apertar o F5 ou F4 no Mac. Aqui já está a minha laje pré-configurada. Lembrando que aqui no ArchiCAD, se eu clicar nessa laje aqui e vier nessas configurações aqui, ele vai mudando para mim uma série de pré-definições que vieram já no template do ArchiCAD, onde eu posso escolher alguns tipos de laje que já estão no template. Ou eu posso simplesmente escolher um bloco isolado e aqui nessa região eu posso escolher, por exemplo,
uma espessura para ele poder trabalhar. Aqui no caso, eu vou colocar 15 centímetros, tá? E aí, apertando F2, eu volto para a planta e eu posso também complementar essa minha construção desenhando uma laje por cima. Então, venho aqui e automaticamente eu já tenho, vou selecionar isso daqui, e eu já tenho uma construção com paredes e laje aqui no meu modelo. E o que eu acho mais interessante do ArchiCAD é a relação que a gente tem com as ferramentas de modelagem e documentação de desenho com a aba de organização aqui à direita, que é uma aba de organização do nosso projeto. Aqui na direita a gente tem uma pasta chamada Stories, que são na verdade os pavimentos. Então a gente consegue organizar entre térreo, primeiro pavimento e segundo pavimento. Aqui nessa segunda pasta eu tenho uma aba para os cortes. Na terceira aba eu tenho uma pasta para as elevações, né, que são as vistas. Depois eu tenho vistas internas, folhas de trabalho e ferramentas de detalhe e documento 3D. Como é que funciona, por exemplo, se eu quiser desenvolver um corte aqui no meu projeto? Basta clicar aqui na janela de ponto de vista, ou viewpoint, clicar em corte ou seção, não vou mexer em nenhum tipo de configuração, e aí basta escolher aonde eu quero passar esse corte. Quando eu terminar de clicar, ele vai perguntar se eu quero clicar para cima ou para baixo, para onde eu quero ver esse corte. Vou falar que eu quero ver para cima. E automaticamente ele criou um corte chamado S01. Quando eu venho aqui na minha pasta de corte, automaticamente ele já veio para cá organizado. E é esse tipo de interface que eu acho interessante, que faz com que a gente ganhe organização. Por exemplo, se eu desenhar mais um corte, automaticamente quando eu desenho na planta, ele vai direto lá para a pasta de organização. Ele vai criar um S02. Tá? E à medida que eu clico aqui, ele automaticamente já mostra para mim como esse corte está funcionando. Tanto aqui quanto no de baixo. Se eu quiser voltar para a planta, basta clicar aqui nos pavimentos, ground floor, e eu volto aqui para o meu desenho principal. Então, em termos gerais, deixa eu até deletar essas paredes aqui. Em termos gerais, o ArchiCAD ele funciona de uma forma muito intuitiva, conectando os pontos de vistas direto com as camadas de organização do projeto. Tá? Vou deletar isso daqui. E da mesma forma que os cortes vieram aqui para a pasta de cortes, né, das seções, se eu habilitar aqui a pasta de elevação, você vai ver que a gente já tem aqui 4 elevações prontas no projeto. E essas elevações são referentes a essas elevações aqui existentes, que já vieram direto do modelo. Então, se eu quiser abrir qualquer uma delas, ele vai abrir as vistas do projeto, as 4 vistas. E aí, se eu voltar aqui para o meu térreo e criar mais uma vista, você vai perceber que automaticamente aqui vai ser criada mais uma vista no projeto. Vou criar uma vista angulada. Olhando para cá, automaticamente ele criou mais uma vista, que é a vista E01. Quando eu clico nela, ele vai mostrar o projeto angulado. Essa é uma dinâmica interessante que ajuda a gente a ganhar tempo e organização no desenvolvimento do nosso modelo também. E da mesma forma que a gente tem os cortes e as elevações funcionando dessa maneira automatizada e organizada, a gente também pode contemplar outros tipos de informação, como por exemplo, perspectivas em 3D, tabelas de quantitativo, planilhas de organização, tudo isso linkado dentro de um mesmo modelo. Se eu vier aqui agora, por exemplo, nesse modelo aqui, vier na aba de modelagem e escolher a ferramenta porta, vocês vão ver que, dependendo da ferramenta que eu escolha, essa aba aqui de cima ela vai ser alterada, né? Então eu tenho aqui uma série de variáveis que eu consigo alterar na minha porta. Aqui no caso, eu consigo alterar a largura e a altura dela, né? Eu vou manter como está, só para vocês darem uma olhada como funciona. Eu posso clicar aqui e posicionar uma porta no meu projeto, assim como eu posso clicar na ferramenta de janela e adicionar algumas janelas no meu projeto, tá? E aí, por exemplo, se eu quiser editar uma janela existente, basta clicar nela e colocar ela com uma largura um pouco maior. Vou botar aqui 2 metros. E automaticamente ela foi alterada no meu projeto. E se eu abrir aqui as minhas janelas de corte, automaticamente ele mostra as alterações que a gente fez em tempo real. Então aqui eu já tenho as janelas sendo vistas em corte. Se eu quiser, por exemplo, alterar a janela em corte, automaticamente ela já muda aqui na planta. Então muita gente acha que o ArchiCAD é uma ferramenta onde você desenha a planta e automaticamente você tem o corte e o 3D. Mas eu gosto de pensar que a gente pode desenhar no 3D e automaticamente ter a planta também. Eu acho que a forma de pensar, a mudança de cultura no desenvolvimento de projeto em BIM
Ela te ajuda a entender que você agora tem vários pontos de vista para poder fazer uma tomada de decisão do seu projeto. E isso é muito legal também. E assim como a gente tem uma série de ferramentas de modelagem, a gente também tem uma série de ferramentas de documentação. Como, por exemplo, deixa eu reduzir aqui, como, por exemplo, as cotas. Eu posso simplesmente utilizar a ferramenta cota, dou um duplo clique e faço aqui uma breve organização do meu modelo. E eu posso também utilizar a ferramenta zona. O que é a ferramenta zona? Nada mais é do que a ferramenta área. Eu posso vir aqui, escolher o nome do ambiente, por exemplo, sala de estar. E aí quando eu clico aqui no método de construção, né, em um dos métodos de construção, clico dentro de um ambiente fechado e clico de novo, ele dá para mim o nome do ambiente e a metragem já com o pé direito, né? Então isso aqui também é bem interessante para a gente poder ganhar velocidade na nossa documentação. Bom, só para recapitular, aqui na aba da esquerda a gente tem as ferramentas de modelagem, aqui na aba de cima a gente tem as configurações da interface, na direita a gente tem a organização de projeto, que a gente vai ver de acordo com os elementos que a gente desenvolve na modelagem, ele habilita aqui alguns desenhos. Então eu posso escolher aqui, por exemplo, alguns ângulos específicos, né? Por exemplo, eu posso querer trabalhar num ângulo diferente e automaticamente toda a minha informação ela rotaciona para que eu tenha uma leitura mais fácil, né? Uma leitura direta. Além disso, eu posso modificar a escala do projeto, dessa forma eu tenho aqui algumas dinâmicas de representação, conjunto de layers, né? Aqui a gente não tem muita alteração, mas o conjunto de layers é um conjunto onde a gente consegue organizar o que a gente quer ver em cada desenho, tá? Eu posso escolher aqui, por exemplo, as penas, né? Não seria CTB a tradução correta, mas são as penas, né, que eu estou usando, as canetas que eu estou usando no meu projeto. E além disso, eu também tenho um filtro de representação que eu posso simplesmente mudar o ponto de vista, a forma de representação da minha planta de uma maneira muito rápida. Esses filtros aqui são todos configuráveis, a gente pode detalhar e especificar eles da maneira como a gente quer para a extração de informação que a gente deseja. Um dos últimos filtros também é o filtro de medidas. Eu posso alterar aqui para metro ou para milímetro. Eu posso até colocar o sistema de medida americano. Ele também altera em tempo real, tá? Então tudo isso são formas da gente poder trabalhar dentro do ArchiCAD que vão otimizar o nosso trabalho e trazer velocidade para o seu processo criativo, que é o mais importante. Espero que você tenha gostado dessa breve apresentação do ArchiCAD, falando um pouco ali da aba das ferramentas de modelagem, da aba de organização dos desenhos e da aba dos filtros de composição, que são os filtros inferiores, que vão trazer muita velocidade na hora da gente desenvolver um projeto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e segue a gente aí para você acompanhar as próximas novidades que a gente vai trazer aí, tá bom? Obrigado, até a próxima, tchau, tchau!